Então, boa tarde. Meu nome é Elton e vou apresentar um pouco sobre o simulador de usuário e modelagem de comportamento. Bom, eu vou mostrar um pouco sobre o simulador, porque esse projeto existe, porque a gente está fazendo isso. Modelagem de comportamento, como a gente cria usuários realistas para esse simulador, que é a parte essencial dele. O que sabia, alguns protótipos, desenvolvimentos que a gente já fez. E a conclusão dos trabalhos realizados e os trabalhos que a gente pretende fazer no futuro. Primeiro, um pouco o contexto, se alguém chegou agora e está perdido. Basicamente, a KNA que a gente está desenvolvendo arquiteturas cognitivas, que são modelos computacionais de uma mente humana. A partir dessas arquiteturas, a gente vai ter agentes cognitivos, que vão ser agentes que vão implementar essa arquitetura de fato. E esses agentes vão precisar ser validados e testados de alguma forma. A gente também tem o CST, que é um pacote de Java feito aqui na Unicamp, para desenvolver esses agentes cognitivos. Bom, por que o simulador? Basicamente, a gente parte da ideia de que com mais recursos para pesquisa, a gente consegue ter resultados, avanços mais significativos em menor tempo. Com recursos, a gente fala de conjuntos de dados, que podem ser conjuntos de dados online, offline, ou plataformas de testes para um treino online. Os dados, é importante que eles sejam relevantes para o problema que eu vou atacar, controláveis, então eu quero controlar a posição, sensor, a frequência de aquisição dos dados desses dados, sejam diversos, eles têm que representar de fato ou a realidade que eu quero modelar como modelo, rotulados e debugáveis. É importante conseguir saber se tem algum problema nesse dado, como a gente encontra eles. Que são, por exemplo, alguns problemas que os assets de hierarchy estão falaram nas suas apresentações e costumam ter problemas nesses aspectos. Com o simulador, a gente pensa em dois casos de usos. O primeiro deles é um agente no CST, em que ele vai ter uma execução em tempo real e iterativa entre o agente e o CST para fazer testes. O segundo dele, datasets, que é o mais comum em aprendizado de máquina. A gente basicamente faria uma execução anterior desse simulador para gerar um conjunto de dados para fazer um experimento de IA. E dentro desse simulador a gente tem a visão comportamental, que eu vou falar agora. Então, um pouco sobre modelagem de comportamento, por que isso é importante. A ideia é que a gente quer que os dados gerados por esse simulador eles representem de forma realística a distribuição que a gente teria no mundo real. Esses dados gerados eles vão ter influência do estado de mundo. Então, basicamente, o estado que o meu simulador tem. E esse estado é influenciado pelas pessoas virtuais, pelos usuários que eu tenho no simulador. Por isso, a modelagem de comportamento. Para isso, a gente estudou algumas técnicas utilizadas para esse tipo de modelagem, como máquinas de estados finitas ou máquinas de estados hierárquica. Os planners, como o planner orientado a objetivos ou o planner hierárquico. Sistemas de utilidades e behavior trees, que eu vou apresentar em sequência, ou até mesmo o uso de LLMs para criar agentes dentro desse simulador. Primeiro, o sistema de utilidade. A ideia do sistema de utilidade é que eu quero simular um agente em que ele vai ter necessidades contínuas com valores dinâmicos. E eu quero, de alguma forma, selecionar uma ação segundo essa utilidade, que vai se basear nessas necessidades. Então, aqui na direita, a gente tem um exemplo de um sistema de utilidade que seria um agente para uma colônia de formigas. Um exemplo bem simples, mas para exemplificar o que seria um sistema de utilidade. Na primeira coluna, a gente tem variáveis desse sistema, como a população máxima, a comida, o espaço adversário dessa colônia. Depois a gente tem variáveis secundárias, como a lotação, a saúde ou o berçário dessa colônia. E por fim, a gente tem as lotações, que pode ser expandir a colônia ou gerar mais formigas. E vocês conseguem ver o score delas, que seria a utilidade delas, que vão variar dinamicamente. O sistema de utilidades ele tem vantagem de ser adaptativo, então à medida que as variáveis do ambiente mudam, as prioridades das ações vão mudar. Ele é simples de adicionar novos comportamentos, porque eu posso só colocar um comportamento, mostrar como vai ser calculada a utilidade dele, e ele vai ter esse comportamento novo. E eu vou ter comportamentos realísticos segundo o momento, que é algo importante. Porém, eles são imprevisíveis, uma vez que você cria esse sistema, é muito difícil saber o que ele vai fazer de fato. E ele vai precisar ser ajustado muitas vezes pelo designer até funcionar corretamente. A segunda técnica, a de behavior trees. A ideia é que eu tenho uma árvore. Essa árvore ele vai ter nós internas que vão alterar o fluxo dentro dessa árvore segundo que os filhos retornam. Os filhos podem ter sucesso, execução ou falha. E as folhas vão ser ações ou conjunções. E eu vou ter uma execução em profundidade de esquerda para a direita. Então aqui no exemplo eu tenho dois nós básicos que são usados para criar behavior trees. O nó de interrogação, que é o nó de fallback. Então ele vai tentar executar todas as ações que são filhas dela. Enquanto elas falharem, ele está procurando uma ação que ele consegue executar.
E o nó de sequência, ao contrário, ele tem que executar todas as ações que estão dentro, que são filhos dela. Então, ele quer executar todas elas enquanto tiver sucesso. Uma vantagem da Behavior Tree é que ela é uma técnica bastante expansível. Então, uma forma de alterar o comportamento dela seria a árvore de utilidades, em que eu vou combinar uma Behavior Tree com um sistema de utilidades. Então, a árvore anterior, ela tem característica de ter uma prioridade fixa entre as ações. Já a árvore de prioridade, ele vai ter prioridades dinâmicas. Os nossos filhos vão ser executados em uma ordem segundo o que está acontecendo no meu mundo. Aqui, no caso, eu tenho uma árvore que seria para uma NPC de um jogo, por exemplo. Se ele está em combate, o nó de sequência, se for verdadeiro, ele vai continuar, e ele vai com a subárvore, que é uma árvore de utilidades. Ele tem 3 ações: atacar, fugir ou procurar um médico, e ele vai executar a ação segundo a prioridade no momento. Se a vida do meu NPC estiver baixa, por exemplo, ele pode procurar médico primeiro, mesmo aqui o nó sendo o terceiro, que seria uma prioridade mais baixa. Essa utilidade pode ser a probabilidade de sucesso, o tempo, o custo, a expectativa de recompensa dessa ação. Eu posso substituir condições, então, em vez de verificar se está em combate, ele pode ter a utilidade de fazer uma ação de combate nesse momento. E essa prioridade vai ser propagada pelos nós, que quer dizer que eu preciso combinar elas de alguma forma, que é meio complexo. E eu tenho extensões de árvores estendidas, em que a ideia é que eu vou acoplar dinamicamente uma Behavior Tree dentro de outra árvore. Então, eu posso ter, por exemplo, objetos no meu mundo que tem pedaços de Behavior Trees, e eu vou acoplar esse pedaço de Behavior Tree na árvore do meu agente. Isso vai simplificar a minha implementação, porque eu posso implementar partes do comportamento do agente pelos objetos. E a base de implementação de Smart Areas, que é uma técnica secundária em que eu vou ter uma grande área que vai ter comportamentos associados a ela. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um interruptor que tem um pedaço de uma árvore associada a ele. A gente vai interagir com esse interruptor, vai pegar a árvore dele e acoplar na árvore dele, nessa árvore, para conseguir executar esse comportamento. Aqui tem um exemplo de um editor de Behavior Trees que a gente fez. Então, ele é um editor que ele já está funcionando. A gente tem aqui os nós verdinhos, que são as minhas ações. Os nós amarelos são as sequências, que são aqueles nós que são as setinhas. Eu consigo ter coisas como variáveis, que são a blackboard da minha árvore. Eu consigo estender ela, então aquele nó ali no canto com a faixinha rosa significa que ele pode requisitar um comportamento do meu mundo para acoplar no meu agente. Ele tem utilidade, que são os números, que são todos os nós, são a utilidade desses nós. E ele pode ter necessidades, que são esse campo aqui na esquerda. Então, voltando para a importância dessas técnicas que eu apresentei, são a partir delas em que a gente vai conseguir modelar as ações do meu usuário, que vão alterar o estado desse mundo, que vai gerar os meus dados segundo a distribuição que eu quero para conseguir fazer os outros projetos, para conseguir treinar o meu agente. Bom, um pouco do que a gente já está fazendo. Primeiro, a gente já tem uma demonstração de como o simulador funcionaria. Eu tenho o celular do meu usuário, eu estou gerando dados de aceleração dele, e o meu usuário tem um conjunto de necessidades como cafeína, ir ao banheiro ou trabalhar, e ele vai interagindo com os objetos no mundo segundo as necessidades, que são dentro da minha árvore. E eu tenho objetos inteligentes, que são os que têm os símbolos em verde, que ele tem um comportamento associado e que a gente vai procurar segundo a necessidade dele. E a partir disso ele vai interagindo com o celular virtual e gerando dados. Continuando, a gente tem exemplo com exportação de dados. A gente tem, por exemplo, um agente andando no simulador. A partir disso, a gente consegue exportar dados que seriam utilizados em algum outro momento para fazer um experimento. A gente tem leitura de dados coletados, a gente vai ter a apresentação do aplicativo de coleta dourada. Aqui a gente teria dentro do simulador a leitura desses dados para conseguir fazer experimentos, no caso, os dados de GPS, que são essa bolinha andando no meu mapa. A criação de ambientes, então, na direita a gente tem a importação do projeto de arquitetura do Hub para usar dentro do simulador, que é o que foi usado na instrução anterior. Aqui na esquerda a gente tem o ambiente da FEG, que também foi construído para ter um ambiente familiar dentro do simulador. Concluindo, até o momento a gente tem um estudo sobre modelagem de comportamento, implementação de técnicas como Behavior Trees, sistemas de utilidades, Smart Areas, sistemas de áreas e sistemas de necessidades. A gente já tem a criação de ambientes dentro do simulador e a gente tem a geração experimental de alguns dados para ver como as coisas estão funcionando até agora. Nos trabalhos futuros, a gente pensa no uso de LLMs e modelos generativos, como a geração de cenários 3D automaticamente, animações humanoides para interagir com os objetos, simulação de comportamento e até a criação de rotinas específicas para diferentes perfis de usuários ou personalidades dos meus usuários virtuais.
Conexão com CST, que é importante para fazer os experimentos, por exemplo, em aprendizado. Geração de dados GPS, que é o próximo dado que a gente quer trabalhar. E validação e aumento de realismo desses dados para conseguir, de fato, gerar dados sintéticos úteis para o aprendizado. Se vocês quiserem saber mais, a gente tem um guia de estudo sobre algumas dessas técnicas. E alguém tem alguma dúvida? Obrigado, Elton. Excelente apresentação. Temos perguntas na plateia. Não tem nome. E também não está público até o momento. É uma boa coisa que a gente tem que pensar. O nome é sempre complicado. Parabéns pela apresentação, obrigado. Você mostrou um videozinho com uma pessoa caminhando dentro do hub ali, né? Você mostrou o celular, exatamente isso aí. E ali você tem aceleração, né? E esse celular está medindo a aceleração de acordo com o modelo que você usou para descrever aquela pessoa, certo? Então, se você aumentar o tamanho da perna dela, esse dado vai mudar, né? Não exatamente, porque no caso a gente está realmente só pegando a posição. Nesse exemplo, a gente só pegou a posição do celular e derivou 2 vezes para a tela. Então, você não tem um modelo físico que descreve a posição do celular de acordo com a medida que a pessoa caminha? Sim, só que a gente está usando uma animação fixa para fazer isso. Ah, entendi. Não, ainda não é um modelo físico, da física do movimento dele. Estou muito interessado no dado quando você tiver esse modelo.